Bom dia, irmãos. Nós vamos dar início a mais um tempo de estudo da Palavra de Deus. Esta manhã de domingo, nós vamos continuar estudando alguns temas, baseados na revista Andar Segundo o Espírito, da editora Angular. E hoje, nesta manhã de domingo, nós vamos estudar o assunto O Testemunho da Verdade, que é fundamentado ali em 3 João, ou a terceira epístola de João. Portanto, eu farei a leitura desse trecho da Palavra de Deus. Convido você a abrir a palavra e acompanhar comigo. Terceira epístola de João diz assim: O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sabendo, sobremodo alegre, pela vinda de irmãos e pelo teu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher estes irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-lo e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te. Então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúda os amigos nome por nome. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, em Tua presença, ó Pai, nós nos colocamos mais uma vez, certos da Tua presença entre nós, certos da ação do Teu Santo Espírito que nos instrui, que nos dirige, lemos a Tua palavra, que é viva e eficaz, clamamos ao Senhor, fala ao nosso coração, clamamos a Ti, ó Pai, ensina-nos mais para que possamos continuar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, e assim, ó Pai, buscarmos ser cada vez mais cristãos fiéis, tementes ao Senhor, íntegros e dignos, ó Pai, de sermos chamados cristãos, de sermos chamados pelo Teu nome. Ajuda-nos, ó Pai, fala ao nosso coração, abençoa-nos nesse dia, oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Bom, então, o testemunho da verdade. É comum nós termos a lembrança de pessoas que nós conhecemos em tempos passados ou recentes. A gente lembra das pessoas, elas geralmente deixam alguma marca significativa na nossa vida. Algumas dessas marcas nos edificam, contribuíram para o nosso crescimento e aperfeiçoamento, trouxeram grandes alegrias. Outras, infelizmente, nos marcam de forma negativa. Nós também marcamos a vida de outras pessoas. Mas de qual forma isso tem acontecido? Essa reflexão, portanto, de hoje, ela deve ser feita sempre em nossas vidas. Nós vamos trabalhar um pouco isso que eu estou mencionando. Então, sempre a gente deve fazer essa reflexão. Como eu tenho marcado a vida das pessoas? Como eu tenho sido, como eu tenho influenciado? Quer dizer, qual tem sido como as pessoas vão lembrar de mim depois? Vão se lembrar com saudade, com alegria, ou vão lembrar com desprezo, com repulsa, como uma pessoa desagradável. Então, é muito importante a gente pensar nisso, Como nós temos marcado a vida das pessoas. Então, como eu disse, essa reflexão tem que sempre ocupar a nossa mente e o coração, porque isso faz a gente repensar as nossas atitudes e olhar para nós mesmos buscando o que precisa ser corrigido. Na palavra de Deus, nós encontramos orientações para que o nosso agir seja cada vez mais comprometido em deixar boas marcas na vida das pessoas que encontramos. Só antes da gente dar continuidade, boas marcas não significa agradar sempre a pessoa.
As marcas significam você impactar de uma maneira positiva a vida da pessoa. Isso significa, às vezes, ser contrário ao que a pessoa está fazendo e não concordar com tudo que a pessoa está fazendo. Mas isso a gente vai ver um pouco melhor isso ao longo da mensagem. A terceira epístola de João, então, por seu tamanho, ela, na verdade, pode ser até chamada de um bilhete, né? Nem uma carta direita, é muito pequena. A epístola possui um caráter pessoal, né? Ela foi dirigida a Gaio, especificamente, um líder local da comunidade, um cristão conhecido pela fé e pelo seu bom testemunho e presteza, né, ao servir. A principal finalidade dessa carta, né, ou desse bilhete, era promover o encorajamento de Gaio diante dos desafios ministeriais, mas também alertá-lo quanto a atitudes ambiciosas de Diótrefes, que rejeitava a autoridade tanto de Gaio como de João, né, e articulava para alcançar lugar de primazia na igreja. João, que ele vai se chamar, né, de presbítero, o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Então ele vai apontar, né, esses problemas ali que surgiam, principalmente provenientes, né, da postura ou da atitude de Diótrefes. Então, a postura de Diótrefes, né, era um perigo para a igreja. Mas João confiava em Gaio e tinha certeza que Gaio poderia, né, saber ou entender a parte de Deus, como agir diante daquela situação, ou qual atitude tomar diante daquela situação. Então ele apenas dá uma orientação, mas confia no agir de Deus na vida de Gaio. Para ajudá-lo nesse processo, né, essa orientação que ele traz, ele envia Demétrio, provável portador da carta, né? Provavelmente foi aquele que levou a carta de João até Gaio. E a instrução que ele dá, né, resumindo, né, a fala dele mesmo, porque tem um período que é saudação, depois é despedida, depois ele menciona o problema, mas a principal instrução que ele traz nessa carta está no versículo 11, né? Não sigas o mal, mas o bem. Buscar o bem e não o mal é sempre uma recomendação da palavra de Deus. Parece algo óbvio, mas não é. Principalmente porque nós sabemos que a vida cristã é permeada de escolhas. Estamos constantemente diante de situações decisivas, seja na vida comunitária como no contexto pessoal. Por vezes, nos vemos diante de 2 ou mais caminhos, e muitos deles são caminhos de morte. A escolha pelo que fazer é sempre nossa. Algumas vezes nos esquecemos que, embora tudo nos seja lícito, nem tudo nos convém. Está lá em 1 Coríntios 6,12. Buscar constantemente a direção de Deus para nossas escolhas nos torna prudentes, para não cairmos no mesmo erro de Diótrefes. Precisamos, portanto, cada vez mais nos submeter à vontade e à direção de Deus. Nós, na nossa vida, né, não temos essa... Não é tão simples assim você dizer, escolha sempre o bem e não o mal. Mas a grande questão é que nem sempre essas escolhas são latentes aos nossos olhos, né? Tipo assim, cuidado para não se queimar. Você tem uma panela vermelha, de tão quente que está, e uma panela ali que está dentro de um pote de gelo. É fácil você tomar essa escolha, né? Você sabe qual que está quente e qual que não está. Mas a maioria das escolhas que nós fazemos ao longo da nossa vida, isso não está tão latente assim, isso não é tão claro diante de nós. Por isso, quanto mais íntimos nós estamos de Deus, quanto mais próximos, né, nosso relacionamento está com Deus, mais nós conseguimos entender ou enxergar na direção de Deus aquilo que realmente nós devemos fazer, ou a forma como nós devemos agir. Claro que as decisões, né, essas escolhas, são nossas. Talvez pontualmente, né, dentro do plano soberano de Deus, Deus vai dirigir a sua escolha, né, te instruir de uma maneira muito direta para tomar uma decisão ou outra. Fora isso, normalmente, as decisões são tomadas com base num caráter moldado, num intelecto moldado, trabalhado por Deus em nosso coração. Então, o que me faz tomar uma decisão de infringir a lei ou de não infringir a lei? Às vezes não é a conveniência, mas é a sabedoria de que eu tenho responsabilidade como cristão de ser exemplo, ser testemunho e o desejo ardente de manter um bom nome, zelar por um bom nome e ter uma postura cristã em toda e qualquer situação. Então, esse é um exemplo, né? Mas nós estamos constantemente diante de decisões, né, que são nossas. Então não adianta pedir, Senhor, responde para mim essa pergunta. Não, às vezes Deus não vai fazer isso.
A resposta é você que tem que dar, é uma escolha que você tem que fazer. E nem sempre Deus vai interferir nisso, mas Ele pode te instruir, né? Te mostrar o que é bom e o que é ruim dentro desse sentido, para que você tome a decisão correta. Então, a nossa vida então é feita dessas escolhas. Por isso que quando a gente fala, não sigas o mal, mas o bem, parece uma coisa óbvia, não é tão óbvio assim quando nós falamos, quando nós trabalhamos a realidade prática da nossa vida. Então, dentro disso, né, analisando agora o texto mais especificamente, nós vamos ver a postura e destacar a postura dos 3 personagens que marcam, né, esse texto, excetuando-se João. Né? João está escrevendo, mas ele menciona 3 pessoas. Ele menciona Gaio, Diótrefes e Demétrio, e enfatizar os desafios presentes na vida em comunidade, bem como a importância do desafio cristão. Então, para começar, vamos falar de Gaio. Gaio já aparece no versículo 1, né? Ele era alguém muito querido daquela comunidade. João o tinha também como um filho, né? No versículo 4 ele diz, não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Então ele tratava Gaio ali como se fosse mesmo um filho. Chamado na carta de amado, Gaio foi elogiado pela sua vida equilibrada. A maneira como servia a Deus e a comunidade transmitia uma espiritualidade saudável, e sua pregação condizia com o seu modo de agir, o que tornava o seu testemunho verdadeiro. Está entre os versículos 1 e 4, né? Todos esses 4 versículos, então, eles estão se referindo a Gaio. Então, tudo está falando ali, está descrevendo, né, o caráter, a integridade, está exaltando um pouco aquele que estava recebendo a carta. Gaio era um homem prudente e zeloso dos seus atos. Tudo que ensinava a igreja como o procedimento cristão, ele buscava viver também. A mesma postura que tinha diante das pessoas conhecidas da comunidade, também tinha diante das estrangeiras. Né? No versículo 5, amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros. Então, João está comentando, né? Falou assim, olha, do mesmo jeito que você trabalha com quem está aí há muito tempo, quem é cristão há muito tempo, você também trabalha com estrangeiros. Então, olha que coisa boa a atitude que você tem tido, né? Uma atitude coerente, cristã e coerente. E das que estavam chegando à fé, também ele tratava de uma maneira semelhante, o que comprova ainda mais seu caráter íntegro, né? Era um homem acolhedor que não menosprezava ninguém. As pessoas davam testemunho do seu amor, né? Versículo 6, os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Então, a primeira pessoa que nós temos aqui, ele marca positivamente a vida da igreja, daquelas pessoas, também de João, porque ele tinha um caráter irrepreensível, dentro dessa perspectiva aqui, ele tinha a integridade de vida e ele fazia, então, tudo fundamentado na palavra de Deus, em amor a Deus e ao próximo como a si mesmo. Há uma segunda figura que aparece, que é Diótrefes, versículo 9, né? Ao contrário de Gaio, este não tinha o coração na comunidade. Suas atitudes eram soberbas e autoritárias e causavam divisão na igreja. Ainda que fazendo parte da liderança, seu desejo era estar sempre em evidência, ou seja, ter a primazia. Está lá no versículo 9. Estava disposto a passar por cima da opinião das pessoas e usar a igreja para conquistar poder. Não era acolhedor, nem mesmo em sua liderança, chegando ao ponto de expulsar da igreja aquelas pessoas que Gaio acolhia e que não o agradavam, né? Tudo para mostrar quem tinha mais poder. Suas palavras eram maliciosas e ele não estava preocupado com a reação das pessoas, muito menos com a repercussão do seu testemunho entre elas. Diante desse mau testemunho, né, João aconselha Gaio a não imitar essas más ações. Então, Diótrefes era uma pessoa que tinha uma influência negativa, né, na vida da igreja e da comunidade. Então, ele não se importava com isso. Ele tinha uma decisão, ele tinha uma postura, ele sabia o que ele queria e não importava o que precisasse ser feito, ele ia fazer para poder atingir ou para conseguir o objetivo que ele tinha. Então, ele tinha esse desejo, né, de obter a primazia, de se destacar, e ele usava o que fosse necessário para isso. E, infelizmente, né, esse jogo, vamos dizer, jogo político, né, essa realidade de se parecer bom para poder conseguir se promover, depois enganar as pessoas, né, essa realidade, ela é uma realidade que não é nova, né, há muitos e muitos anos isso existe,
e mesmo no âmbito da igreja, né? Há muitos momentos em que as pessoas elas assumem posturas ou assumem cargos ou fazem coisas na igreja para serem vistas pela sociedade, né? Para que ela seja reconhecida por aquilo que ela faz. Mas a palavra de Deus nos ensina, né, que na verdade nós somos servos humildes e tudo que nós fazemos é para a honra e glória de Deus. Então tudo que nós fazemos tem que ser para glorificar e exaltar a Deus. Então a glória não pode ser nossa. Então quanto menos a gente aparecer, melhor. Desde que a obra seja feita, de que as coisas funcionem bem, de que tudo caminhe bem, eu não preciso estar em evidência. Eu preciso que a obra seja feita. Eu posso contribuir o máximo possível e não preciso que ninguém venha e dê um tapinha nas minhas costas e fale, bom trabalho, porque eu sei o que eu fiz e eu fiz para a honra e glória de Deus, não minha. Então era justamente o oposto que Diótrefes estava fazendo. Ele fazia as coisas, né? Ele queria se promover, se exaltar, se tornar conhecido. E ele então tomava as atitudes piores possíveis para com a comunidade, não se importava com isso, para ter os seus objetivos alcançados. Uma pessoa que influenciava negativamente a comunidade. Uma terceira pessoa nós temos aqui é Demétrio. Aparece no versículo 12. Este último pouco se fala sobre ele, praticamente só o versículo 12. Contudo, o que se apresenta, né, revela um homem íntegro, um cristão admirável por sua conduta. Tal como Gaio, Demétrio era alguém querido na comunidade da fé, cujo testemunho também era notável. Era um excelente irmão e todas as pessoas davam bom testemunho sobre ele. João também reconhece que ele é uma pessoa fiel e destaca que até a própria verdade testemunha sobre ele. Demétrio era alguém que conhecia a verdade e seguia fielmente os ensinos de Jesus Cristo. Cada uma dessas três pessoas que apareceram neste bilhete escrito por João, chama a nossa atenção a características distintas que podemos encontrar dentro da igreja. Como lidar, né, com isso? Com pessoas que nos marcam positiva e negativamente, por conta do seu caráter ou por conta do seu modo de agir. Como lidar diante dessas situações? Aplicando um pouco isso à nossa vida, é certo que a vida em comunidade é feita de desafios. A palavra igreja, né, do grego eclesia, significa literalmente assembleia e está ligada a todo tipo de ajuntamento de pessoas. Lembrando que a palavra igreja, né, eclesia do grego, ela não foi criada para se referir à igreja. Então ela já existia antes. Se falava de uma assembleia, de um ajuntamento de pessoas, se falava então eclesia em grego. Mas com o nascimento da igreja primitiva, essa palavra começou a ser usada para se referir ao ajuntamento de pessoas cristãs. Por isso que hoje, quando a gente fala igreja, né, a gente já fala de uma maneira muito... Já vem na nossa mente de uma maneira muito rápida, né, a ideia de uma comunidade cristã. Então, hoje a associação ficou muito forte, né? Então você não usa isso tão comumente fora do ambiente religioso. Sendo assim, podemos afirmar que a igreja não é só um templo, né? Como a origem não é cristã, né? É uma origem que é muito mais antiga do que a própria igreja de Cristo, especificamente. Nós temos então que é uma palavra que é muito mais ampla. Então a igreja, quando nos referimos à igreja, isso só assim, de maneira técnica, né, observando. Se for olhar na palavra de Deus, há muitas outras evidências, mas só de maneira técnica, olhando para a palavra específica, fica claro que a igreja não é o templo especificamente, mas são as pessoas. E nesse sentido, a maneira como as pessoas se relacionam entre si e com Deus marcam e influenciam a identidade da igreja. Então repara bem, quando nós falamos de igreja, então nós não falamos de um lugar específico, mas do ajuntamento de pessoas. Então a igreja somos nós. Por isso que, apesar das dificuldades que nós estamos vivendo hoje, né, a igreja continua viva, continua se reunindo, continua ativa. Por quê? Porque ela se reúne nos nossos lares, ela se reúne nas nossas casas. É claro que isso não é o suficiente, né? Deus, ele coloca na sua palavra a importância de nos reunirmos comunitariamente. Infelizmente, nessa época, não tem sido possível. E aí, em fidelidade e obediência às autoridades, né, entendendo que isso é por um breve tempo, nós então aguardamos o tempo do retorno às reuniões públicas, né? Entendendo que isso é importante e é um mandamento também de Deus. Mas enquanto não é possível, por conta de uma determinação do governo, né, nós aguardamos reunindo a igreja nos nossos lares e fazemos isso certos, né, presença de Deus em nós e da edificação por meio da palavra. Mas preste bem atenção numa coisa. A igreja, portanto, ela acaba assumindo características ou tendo
tomando formas, tomando características das pessoas que estão presentes. Então, o que nós falamos de igreja? A igreja não é um nome estampado numa fachada. A igreja não é aquele templo específico, mas somos nós. Então, a característica da igreja, ela emana da característica dos membros da igreja. Então, a igreja tem ela tem uma identidade ideal que está apresentada e ensinada e exemplificada na palavra de Deus em diversas ocasiões. Então, a Bíblia vai apresentar para a gente a identidade ideal da igreja. Somos nós. Mas, na prática, como a igreja é formada de pessoas imperfeitas, que ainda não atingiram a plena santidade, nem vão atingir nessa vida, ela assume a cara, ou a característica das pessoas que se reúnem ali. Se a maioria dos irmãos por exemplo, se a maioria dos irmãos é introvertido, a igreja tende a ser introvertida e ter muita dificuldade de pregar o evangelho. Se a maioria dos irmãos é mesquinha, a igreja tende a ter muita dificuldade financeira, tanto para o próprio sustento quanto para o sustento da obra do Senhor. Por outro lado, se a maioria das pessoas é apaixonada pela obra missionária, a igreja tende a crescer muito, com muitas atividades voltadas à pregação do Evangelho e aos de fora. Então, para esses 3 exemplos, você pode observar, a igreja local, ela assume a característica da maioria dos membros da igreja, porque como ela é formada das pessoas, então a forma como nós vivemos, como nós agimos, as decisões que tomamos, elas vão impactar muito na forma como a igreja se porta na comunidade. A grande questão aqui é que as nossas atitudes marcam e influenciam muito, portanto, a comunidade como um todo. Não dá para pensar que só eu sou assim, que ninguém precisa de mim e que eu não vou fazer a diferença. Porque nossas atitudes marcam a vida da comunidade, da igreja como um todo. Por isso, ao identificarmos falhas ou inclinações que destoem daquilo que a Bíblia nos apresenta como ideal, nós devemos corrigir ao invés de nos conformar. Isso significa sair fora da nossa zona de conforto, fazer aquilo que não me sinto à vontade a fazer, mas que é necessário dentro do reino de Deus, e buscar em Cristo ajuda para conseguir fazer. Então você repara bem que eu não posso simplesmente falar assim, não, eu sou uma pessoa introvertida, não gosto de fazer evangelismo, não gosto de fazer nada disso, mas também não faz diferença porque outras pessoas fazem na igreja. Não, você não pode assumir essa postura. Por quê? Porque quando você assume esse tipo de postura, você está assumindo uma postura medíocre e longe daquilo que é a vontade de Deus na sua vida. Deus quer que você componha a comunidade para a pregação do evangelho, para fazer a diferença em toda e qualquer situação, principalmente no lugar onde nós estamos inseridos. Então não dá para você delegar a responsabilidade de ser uma igreja ativa e viva às outras pessoas, membros dessa igreja. Você como membro, você tem que trabalhar na sua vida, mesmo contra a sua vontade humana, para poder fazer e viver a obra do Senhor de maneira digna, eficaz e efetiva. Lembra? A forma como nós impactamos as pessoas. Então, se eu sou uma pessoa retraída, fechada em mim mesmo, que me isolo de todo mundo, dificilmente eu vou impactar a vida das pessoas, porque eu busco sempre o distanciamento. Mas quando eu sei que isso é uma característica minha, que eu tenho essa dificuldade de comunicar, de me relacionar, eu preciso buscar em Deus para que seja trabalhado isso na minha vida. Na ajuda da comunidade, nós podemos então vencer essa deficiência que eu tenho, essa luta que eu tenho, para conseguir ser mais ativo, ser mais vívido, trabalhar melhor na comunidade. Então repara, que essa é uma questão muito séria. E diz respeito a decisões que nós precisamos tomar com relação à nossa vida primeiro, depois que vão refletir na nossa vida em comunidade, como igreja de Cristo na nossa cidade. Então precisamos olhar na palavra de Deus qual é o ideal da igreja, o que a igreja precisa fazer, olhar para nós nos encaixamos nesse ideal. Se não, nós precisamos então trabalhar para sermos encaixados nesse ideal. Isso não significa que nós vamos ser todos iguais, nós vamos continuar tendo características distintas. Mas significa que nós vamos ter características distintas trabalhando junto para a mesma obra. E não sentando e deixando os outros fazerem a obra porque eu não sou capaz, porque eu não gosto, porque eu não consigo, porque eu sou assim mesmo. Então tem que mudar esse pensamento. Nós temos que entender que nossas atitudes influenciam, fazem a diferença. Portanto, nós precisamos buscar atitudes, decisões, optar pelo bem e não pelo mal. Então, trabalhar na nossa vida aquilo que precisa ser trabalhado, sair da nossa zona de conforto para fazermos a obra do Senhor de uma maneira viva, eficaz e ativa.
Então, em se tratando de relacionamentos, sabemos que sempre existe algo que ainda precisa ser transformado. E para isso precisamos nos abrir para as mudanças. Então sempre tem algo que a gente pode melhorar mais na nossa vida. Então esteja sempre apto, para mudar o que for necessário à medida que você aprende mais da palavra de Deus. Deus começou uma boa obra em nós, que ainda não está concluída. E cada dia deverá ser aperfeiçoada. Filipenses 1, versículo 6. A igreja, portanto, é composta de pessoas que pensam diferente, que têm aspirações diferentes. E um dos mistérios é saber conviver com todas essas diferenças, porém em harmonia, respeito e amor, orando para que a obra de Cristo seja completa na vida de todas as pessoas, a começar de nós. Então, não basta você identificar os erros nas pessoas. Você não é perfeito, então você tem que identificar quais são as falhas na sua vida que têm atrapalhado o bom funcionamento da igreja, o bom funcionamento da obra do Senhor. Por quê? Eu tenho deixado de fazer os trabalhos do Senhor por causa de preguiça? Porque eu não gosto mais? Porque eu me cansei de fazer sozinho? Então, se são esses motivos, está errado. Porque mesmo que você faça sozinho até o último dia da sua vida, glória a Deus que você pode trabalhar, mesmo que sozinho, até o último dia da sua vida. Então a gente não pode abrir mão da responsabilidade que é nossa por causa de preguiça, por causa de comodismo, ou por causa de imperfeições que nós nos acostumamos com ela porque somos assim há muito tempo. Nossa vida é uma constante mudança, uma constante aperfeiçoamento, sempre buscando a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Portanto, toda essa mudança ela é pautada, norteada, dirigida e estruturada pela palavra de Deus, através da instrumentalidade do Espírito em nós, trabalhando em nossa vida. Portanto, Então, diante disso, nós temos que observar que nada de desculpas, do tipo, fulano precisa mudar mesmo, Nós precisamos aprender a conviver com o fulano que ainda não mudou e orar por ele. Enquanto isso, trabalhamos as mudanças que nós precisamos para que simultaneamente fazer a obra da Igreja de Cristo como deve ser feita. Então, não basta eu apontar os erros dos outros, mas eu tenho que conviver com a diferença dos outros, mesmo que ele ainda não tenha mudado o que precisa. Eu sei que a pessoa está errada, eu sei que ela está tendo dificuldade para mudar, então minha responsabilidade é orar por ela, aprender a conviver com ela, apesar das diferenças, apesar dos erros da pessoa, e simultaneamente continuar lutando para que eu possa ser cada vez mais parecido com Cristo e para que eu possa ser mais influente na obra do Senhor, para que a obra não pare, mas que ela continue crescendo para a glória de Cristo Jesus. Então repara que há uma tripla responsabilidade, conviver e amar aquele meu próximo, trabalhar a mudança em mim e simultaneamente trabalhar na obra do Senhor. Isso é a atitude que todos nós, como cristãos, como membros da Igreja de Cristo, devemos ter todos os dias da nossa vida. E isso está dentro do amor a Deus e ao próximo, como a nós mesmos. Muito mais então do que nos incomodarmos com o mau testemunho alheio, precisamos dar o nosso bom testemunho. Precisamos viver de forma coerente com aquilo que cremos e também com aquilo que anunciamos. É preciso que tenhamos compromisso com a verdade, tal como Gaio e Demétrio, que mesmo diante da má conduta de Diótrefes, não se contaminaram, muito menos revidaram as suas provocações. Como João aconselhou, não devemos imitar o mal, mas somente aquilo que é bom. Portanto, é preciso vencer os maus exemplos com a prática dos bons. Então, assim, preste bem atenção nisso, que isso é muito importante na nossa vida. Aprenda a conviver com as diferenças das pessoas. As pessoas influenciam a gente negativamente, mas em vez de você deixar se esmorecer diante disso, tem muita gente que desiste do trabalho porque fulano não está fazendo nada, então também não vou fazer. Isso é uma atitude horrível, porque você está justificando o seu erro com base no erro do outro. Em vez de fazer isso, ore pela vida do outro. Fala, Senhor, tem misericórdia. O fulano não está fazendo e está triplicando o meu trabalho. Me dê força para continuar fazendo o meu trabalho e o dele, mas muda o coração do fulano para que o fulano possa também entender a responsabilidade que ele tem diante de Deus. Então entenda isso, Essa é a nossa responsabilidade. Não é desistir porque o outro desistiu também. Mas então nós não devemos nos deixar influenciar pelas más condutas das outras pessoas. Mas elas machucam, elas sobrecarregam a gente muitas vezes. Mas a gente precisa aprender a lidar com as pessoas diferentes e com as pessoas difíceis.
e buscar no Senhor auxílio, ajuda, socorro, para continuarmos firmes, inabaláveis no propósito para o qual Ele nos chamou, a pregação, a vivência, o trabalho na obra do Senhor. Concluindo, cada uma das pessoas citadas nessa carta foi observada pelo seu comportamento e deixou marcas profundas na comunidade da fé. As marcas deixadas contribuem para o nosso crescimento ou não. Ora marcamos a vida de alguém, ora somos marcados, de alguma forma. Ser impactado por um bom testemunho e uma boa palavra é algo maravilhoso, mas ao contrário disso, podemos provocar grandes decepções e, em alguns casos, danos humanamente irreparáveis. Assim como o nosso bom testemunho pode aproximar as pessoas de nós e de Deus, o mau testemunho pode gerar frustrações, levando algumas pessoas a desistirem da fé. Jesus Cristo é a melhor marca que podemos deixar nas pessoas e na igreja. Quando temos a marca de Cristo, Gálatas 6,17, colaboramos para que a nossa comunidade seja amorosa, hospitaleira, um espaço acolhedor para todas as pessoas. Que Deus nos abençoe e nos ajude nessa prática, nessa tarefa de buscarmos ser cada vez mais semelhantes de Cristo Jesus, trabalhar em nossa vida para aprender a lidar com pessoas difíceis, diferentes, mesmo aquelas que às vezes nos machucam com as palavras, com o jeito de agir, às vezes com a preguiça, com o descaso com a obra do Senhor. Aprender a lidar com essas pessoas em oração, em amor, mas focar no trabalho que nós temos, na responsabilidade que nós temos diante de Deus. Seremos cobrados diante de Deus da responsabilidade que Ele nos dá. Então a gente não vai ser cobrado pelo trabalho que o outro tinha que fazer, mas pelo trabalho que nós devemos fazer. Que possamos ser os melhores trabalhadores que pudermos para a obra do Senhor, fazendo a diferença, influenciando positivamente a vida das pessoas, marcando-as com a marca de Cristo, e não com marcas de caráter ainda por moldar, ou ainda longe dos princípios do Senhor. Possamos marcar as pessoas e influenciar positivamente com a marca de Cristo Jesus. Deus nos ajude, nos abençoe a lidar em comunidade e conosco mesmo, dentro desse desafio que Ele nos dá. Vamos fazer uma oração para encerrar esse tempo de estudo da palavra. Senhor Deus, em Tua presença nós somos gratos pelo Teu amor, pela Tua paz, que excede todo entendimento, pelo desafio que o Senhor coloca diante de nós, ó Pai, de convívio com o nosso próximo em suas diferenças, mas também, ó Pai, esse desafio para conosco mesmo, diante da responsabilidade que temos de deixar boas marcas na vida das pessoas, de sermos sal, luz, de fazermos a diferença, de deixarmos a marca do Senhor na vida das pessoas, para que as pessoas possam ser edificadas, ó Pai, pela nossa presença, pela nossa vida, para que sejamos, ó Pai, e façamos a diferença conforme o Senhor deseja. Ajuda-nos, ó Pai, não é fácil, muitas vezes é muito mais cômodo e agradável desistir, desanimar, recolher na nossa insignificância, nas nossas fraquezas, mas, ó Pai, não é isso que o Senhor deseja de nós. Por isso, nos ajude a moldar o nosso caráter, a nossa vida, sair da nossa zona de conforto para vivermos para a honra e glória do Teu santo nome. Seja conosco, abençoa as nossas vidas. Essa oração fazemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Um bom domingo. Até a próxima com a graça de Cristo Jesus.